Olá, tudo bem? Vamos então à nossa aula de programação linear. Vamos tratar aqui do conceito de programação linear, da forma com que esses problemas se apresentam matematicamente e como resolvê-los. Então, o que é programação linear? A programação linear corresponde a uma classe de problemas que se destinam a otimizar funções lineares cujas variáveis estão sujeitas a um conjunto de restrições expressas por meio de equações e inequações lineares. Ok? Bom, o primeiro termo que nós temos que observar aqui é esse termo otimizar. Nesse contexto, o que significa otimizar? Significa maximizar ou minimizar uma função, que vai ser a função linear, tá? E que expressa um resultado a ser obtido. Por exemplo, uma função de receita. Tá? Eu posso querer naturalmente maximizar o meu resultado lidando com uma função de receita. Ou de outra forma, eu posso querer minimizar uma função de custo, isso dentro de uma operação produtiva. Na prática, a aplicabilidade da programação linear ela é bastante grande, tá? E em diversas áreas. Por exemplo, como eu mencionei agora, na administração da produção, normalmente tenho que lidar com a alocação de tempo e de matéria-prima, então eu tenho que lidar com esses recursos de uma forma que o aproveitamento deles seja máximo. Tá? De forma que a receita que eu vou oferir ela seja máxima, tá? E o custo seja o menor possível. Na análise de investimento, por exemplo, existe um emprego usual da programação linear no problema da carteira de investimento, tá? Que ela me coloca o problema de determinar o percentual de cada título que compõe a carteira, em que percentual cada título deve entrar dentro da carteira, de modo que o retorno daquele investimento seja máximo. Tá? Em problemas do tipo roteamento e logística, tá? Onde eu tenho que determinar, por exemplo, a melhor rota dentro de uma rede rodoviária, de modo que aquela distância percorrida pelo veículo seja a menor possível, o que consequentemente vai minimizar o meu custo. Em problemas de designação de equipes para compor escala de funcionários, seria outra aplicação, e muitos outros, problemas de estoque, fluxo de caixa, composição de produtos, o próprio problema do transporte e assim por diante. Tá? Isso torna a programação linear de uma vasta aplicabilidade e de uma aplicabilidade ao mesmo tempo multidisciplinar. Matematicamente, o que caracteriza um problema de programação linear? Um problema de programação linear usualmente assume essa forma, ou seja, ele é composto na sua formulação por uma função do tipo linear, a que nós designamos função objetivo, e por um conjunto de equações e inequações também do tipo linear, a que nós chamamos restrições técnicas do problema. Além disso, ele tem uma restrição técnica adicional aqui, normalmente chamada de restrição da não negatividade, tá? Que irá requerer que os valores a serem encontrados como resposta para as variáveis x sejam todos não negativos. Então, o que significa resolver um problema desse? Significa encontrar um conjunto de resposta para as variáveis x que, quando levadas até a função objetivo, tornem essa função máxima ou mínima, dependendo do contexto, né? Mas que tornem ela ótima, e que ao mesmo tempo não violem as restrições técnicas. Quando eu substituo os valores de x nas equações ou inequações, eu não posso ter violado nenhuma dessas restrições. Então, por exemplo, este problema aí ele configura um problema de programação linear, porque ele tem na sua formulação uma função do tipo linear, como função objetivo, e um conjunto de restrições técnicas também todas do tipo linear. Neste caso específico, quando nós temos, como é o caso desse exemplo, uma função que é de máximo e um conjunto de restrições técnicas que incluem todas as suas inequações sinais de desigualdade do tipo menor ou igual com coeficientes não negativos do lado direito ali das inequações, então nós temos aí um problema de programação linear na sua forma padrão. Tá? Usualmente, um problema de programação na sua forma padrão ele é desse tipo aí. Tá? Ele tem uma função objetivo linear que deve ser maximizada e um conjunto de restrições técnicas, todas inequações com sinal de menor ou igual com coeficientes não negativos. Tá? A forma padrão de um problema de programação linear ela é muito importante porque é sobre ela que se sustenta o método analítico
Os problemas de programação linear normalmente admitem inúmeras soluções, mas somente uma irá nos interessar, que é aquela que torna o valor da função objetivo ótimo, seja de máximo ou de mínimo, dependendo do contexto do problema que estamos tratando. A terminologia utilizada para se referir às soluções normalmente utiliza os termos solução viável para designar aquela solução em que todas as restrições técnicas são satisfeitas. Então podemos ter inúmeras soluções desse tipo dentro do mesmo problema. Tá? E solução ótima, que é aquela solução entre as muitas soluções viáveis que otimizam a função objetivo. Essa é a solução que nos interessa. Os problemas de programação linear podem ser resolvidos por meio de 3 métodos. O método gráfico, tá, cuja resolução é feita sobre um sistema cartesiano de coordenadas, né, que são gráficos do tipo XY ou XYZ, tá, mas apenas para problemas de programação linear que envolvam 2 ou 3 variáveis. O método analítico, que consiste num método algébrico denominado método simplex, cujo algoritmo fundamenta o nosso terceiro método, que é o método computacional. Este nada mais é do que a implementação do método simplex por meio de pacotes computacionais, como o Lindo da Lindo Systems, e por planilhas eletrônicas também, como é o caso do Excel da Microsoft. Resumindo então, um problema de programação linear expresso preferencialmente em sua forma padrão, que é aquele problema do tipo máximo, com sinais de desigualdade do tipo menor ou igual em suas restrições, quando tiver solução, pode admitir muitas soluções viáveis, sendo ótima, no entanto, somente aquela que maximiza o valor da função objetivo. Esses problemas admitem 3 métodos de resolução, que é o método gráfico, utilizado quando temos 2 ou 3 variáveis, o método analítico e o método computacional. Vamos ilustrar então por meio de um exemplo um problema de programação linear utilizando o seguinte caso. Uma indústria produz 2 tipos de produtos, sendo que cada um deles consome certo número de horas em uma máquina no correspondente processo de manufatura. Então o produto 1 aqui ele leva 3 horas para ser beneficiado e o produto 2 2 horas. O tempo de funcionamento máximo da máquina por mês é de 240 horas. A produção mensal dos produtos 1 e 2 está limitada a um máximo de 60 e 80 produtos respectivamente. E além disso, a produção dos 2 produtos juntos não pode ultrapassar a quantia de 100 unidades. Sabendo que a receita unitária gerada pelo produto 1 é de 600 unidades monetárias e a do produto 2 é de 800, determine o quanto fabricar de cada produto por mês, de modo que a receita gerada seja a maior possível. Determine o valor dessa receita máxima. Bem, antes de mais nada aqui, é uma característica dos problemas de programação linear, essa grande quantidade de informações no enunciado, tá? Mas que deverão ser processadas agora, sistematizadas de forma matemática, por meio de um modelo, ou seja, nós precisamos compor a função objetivo e as restrições técnicas, né, por meio das desigualdades ou igualdades que venham a compor o problema matemático. Passemos agora à resolução do nosso problema de programação linear. Nós vemos aqui no topo um resumo das informações que constam no enunciado do problema. Se você preferir, você pode acompanhar o enunciado por meio do PDF que consta aí ao lado, abaixo do link vídeo aula. Você pode fazer a leitura e conferindo as informações. Então nós temos aqui, nós temos tempo de máquina, né, dos produtos 1 e 2, o beneficiamento deles. Abaixo nós temos preço unitário do produto 1, que por sua vez está limitado a 60 unidades por mês. Preço unitário de 600 unidades monetárias. Preço unitário do produto 2, que é de 800 unidades monetárias e está limitado a 80 unidades por mês. E a soma dos 2 produtos aqui, o 1 e o 2, não pode ultrapassar 100 unidades por mês. Eu coloquei igual aqui como no sentido de no máximo 100 unidades. Tá? Então, embora eu possa produzir 60 unidades do produto 1 e 80 do 2, tá? Eu tenho que regular essas quantidades a serem produzidas de modo que a soma dos 2 não ultrapasse as 100 unidades mensais.
Então agora nós vamos sistematizar essas informações aí dentro do modelo matemático da programação linear. Nós precisamos saber quem são a função objetiva, as restrições técnicas, e para isso nós vamos cumprir 3 passos, que chamamos de modelagem do problema. O primeiro deles é o estabelecimento das variáveis de decisão, o segundo é o estabelecimento da função objetivo, e o terceiro é a composição das restrições técnicas do problema. A começar do primeiro, aí no enunciado do problema nós vemos bem abaixo lá uma sentença que diz assim: determine o quanto fabricar de cada produto por mês, de modo que a receita gerada seja a maior possível. Bom, se eu quero determinar, se o meu objetivo é determinar o quanto fabricar de cada produto e eu tenho 2 produtos, eu devo ter 2 variáveis. Aqui eu vou chamar de x1 e x2. x1 naturalmente é a quantidade mensal dos produtos 1 a serem produzidos e x2 é a quantidade mensal dos produtos 2. Feito isso, eu estabeleci as variáveis de decisão. Esse passo ele é importante, embora pareça meio óbvio. Aqui, em alguns problemas, pode gerar uma certa confusão o não estabelecimento das variáveis de decisão. Posso ficar meio confuso em determinado momento de saber o que eu estou calculando. Função objetivo. Bom, a função objetivo ela está ligada à receita. Se o preço do produto 1 é de 600 unidades monetárias e do produto 2 de 800, e eu vou produzir x1 do 1 e x2 do 2, então multiplicando 600 por x1, eu vou ter a receita gerada, com a comercialização do produto 1. E multiplicando 800 por x2 é a receita gerada com o produto 2. A soma dessas duas parcelas vão me fornecer a função objetivo. Agora as restrições técnicas. Restrições técnicas estarão ligadas àquelas informações do topo ali, como tempo de beneficiamento do produto 1 e 2, o tempo de máquina que eu tenho disponível mensalmente, a limitação da produção dos produtos, tanto individualmente como na sua soma. Então, como o próprio nome diz, são restrições, porque são limitações que eu tenho no ambiente produtivo ali. Então, a informação que vem da tabela relativa ao tempo de beneficiamento de cada um dos produtos. 3 horas para o produto 1, 2 horas para o produto 2. Se eu vou produzir x1 unidades do produto 1 e x2 unidades do produto 2, a multiplicação de 3 vezes x1 vai me dar o tempo de máquina na produção do produto 1 e 2 vezes x2 o tempo de máquina na produção do produto 2. A soma dessas duas parcelas não pode ultrapassar, conforme pode ser visto no enunciado, 240 horas. 240 horas é o tempo de máquina disponível que eu tenho dentro do mês. Tá? Isto consta ali no enunciado do problema. Aquela última linha ali no topo diz assim: quantidade de produto 1 mais quantidade de produto 2 pode ser no máximo de 100 unidades. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar x1 com x2, que são as quantidades de cada produto aí, e vou colocar essa soma menor ou igual a 100. Eu tenho também aqui essas limitações aqui relativas à produção dos produtos, de cada um dos produtos dentro do mês. Produto 1, 60 unidades, produto 2, 80 unidades. Então eu vou dizer que x1 tem que ser menor ou igual a 60 unidades, x2 menor ou igual a 80 unidades. Para concluir, nós inserimos as restrições da não negatividade, não podemos esquecer, que elas entram no problema aqui e fazem todo sentido, porque eu não posso produzir uma quantidade negativa de produtos x1 e x2. Então essa restrição da não negatividade, normalmente ela está ligada a esse aspecto prático dos problemas de programação linear. Feito isso, a modelagem do meu problema de programação linear está concluída. Vamos agora construir a solução do nosso problema de programação linear utilizando o método gráfico. O método gráfico, como nós vimos, ele é aplicável a problemas de programação linear que envolvam 2 ou 3 variáveis, o que é o nosso caso aqui. Temos um problema com x1 e x2,
né, cuja modelagem resultou então nessa função objetivo, junto com 4 restrições técnicas e uma de não negatividade. No que consiste o método gráfico? Se nós observarmos um problema de programação linear, as restrições técnicas ali, nós vemos que cada restrição técnica dessa configura uma linha reta num plano XY, né, por ser uma função linear. Se desenharmos todas as restrições técnicas juntas num plano XY, nós vamos ver que elas delimitam um espaço de soluções dentro do qual está a solução ótima. Nós vamos desenhar lá todas as retas, elas vão formar um espaço de soluções, nós vamos enxergar algumas soluções que são as soluções viáveis e uma delas será a solução ótima. O que é a solução ótima? É um par ordenado x1, x2 do gráfico, que quando transportado para a função objetivo, né, vai ter dois valores, quando substituídos ali no x1 e x2 vão nos dar um valor máximo para o z. Tá? Para transpormos essas expressões aí das restrições técnicas para um gráfico, né, nós temos a opção de utilizarmos lápis e papel ou utilizarmos um gráfico que faça isso para nós. Tá? Eu vou sugerir um gráfico para você aqui que eu utilizo em sala de aula com os alunos, chamado GeoGebra. É um software de matemática dinâmica, ele serve para álgebra, geometria, estatística. Tá? Se você colocar aqui geogebra.org/download, tá? Ele vai te levar para uma outra página onde você pode fazer o download do programa. Tá? Ele roda tanto no navegador, ou se você baixar o executável, ele roda no seu sistema operacional, pode ser Windows, Mac ou Linux, né? Dependendo aí da sua máquina. Então aqui fica a sugestão do software, né? Que é o que nós utilizaremos aqui nesse exemplo específico. Antes, porém, de utilizarmos o GeoGebra para construir o gráfico, nós vamos fazer o seguinte: vamos isolar o x2 em cada uma dessas expressões. Vamos partir do princípio que o x1 é o eixo horizontal, o x2 é o eixo vertical, né? Então o x2 está fazendo o papel do y, da função, e o x1 o papel do x, do domínio. Então eu vou isolar o x2 para obter a cara da função matemática aí para cada uma dessas restrições. Tá? No caso da primeira restrição, se nós passarmos o 3x1 do lado esquerdo para o lado direito, e em seguida o 2 dividindo também para o lado direito, nós vamos obter essa expressão matemática. Tá? 3x1 vai para o lado direito e o 2 passa dividindo. Você pode conferir aí no papel. Mesma coisa para a restrição, para a segunda restrição. Aqui eu vou simplesmente pegar o x1 e passar para o lado direito da inequação. Vou obter isso aí, x2 menor ou igual a menos x1 mais 100. A terceira restrição ela não vai corresponder a uma função matemática porque não tem x2 ali, né? Como se não tivesse o y. Sim, x1 menor ou igual a 60. E a quarta restrição ela já está pronta. Já está o x2 isolado ali, fazendo o papel do y. Tá? Então simplesmente eu vou escrever ali junto com as demais. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o GeoGebra. Tá aberto aqui, eu abri ele em cima da apresentação. E o que eu vou fazer? Eu vou transpor estas expressões aqui para o GeoGebra para a gente ver quais são as retas que caracterizam cada uma dessas restrições técnicas. Tá? O GeoGebra ele tem essa aparência aqui, ó. Ele tem um menu aqui em cima, tá? No gráfico você pode dar zoom aqui, aumentar, diminuir. Nós vamos fazer o seguinte: aqui embaixo a gente tem um campo de entrada onde eu vou escrever a minha primeira restrição técnica naquela forma em que nós a deixamos ali. Então eu vou escrever assim, ó, função, abre um colchete, e agora vamos escrever a expressão lá que caracteriza aquela primeira restrição, menos 3/2. Escrevi aqui o menos 3 meses em parênteses, asterisco de vezes. O x1 não precisa escrever x, escreve x, que ele entende. Então é menos 3 meios vezes x, mais 120.
Tá? Vou colocar vírgula e vou delimitar um domínio aqui. Eu quero que ela apareça do 0 até o 100. Tá? Então eu vou colocar aqui 0. Deixa eu colocar aqui 0. Então vai começar a desenhar a partir do 0, vírgula, até o 100. Tá? Então ali, ó, como é que ficou dentro do campo de entrada. Vou dar um Enter e tá lá a reta desenhada. Então aquela reta ali, ela corresponde à minha primeira restrição técnica. Tá? Como eu tenho um sinal de desigualdade ali na minha primeira restrição técnica, de menor ou igual, e não um sinal de igualdade, o que acontece aqui é que os pontos que vão satisfazer essa restrição são aqueles pontos que estão abaixo da reta. Tá? Por quê? Porque o sinal que eu tenho aqui é um sinal de desigualdade, não é um sinal de igualdade. Se fosse de igualdade, os pontos que iriam satisfazer essa primeira restrição técnica, os pares x1 x2 que iriam satisfazer essa expressão, eles estariam sobre a reta. Tá? Como eu tenho o sinal de desigualdade do tipo menor ou igual, então os pares x1 x2 que vão satisfazer essa restrição, eles estão abaixo da reta, à esquerda e abaixo da reta. Tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento agora para a segunda restrição. Eu tenho ali, eu vou escrever função, abre colchete, menos x, que é que equivale àquele menos x1, mais 100, vírgula. Vamos delimitar o mesmo domínio aqui, vamos colocar 0, 100, tá? E vou dar um Enter. Aí nós temos outra reta. Então, quais são os pares ordenados que satisfazem essa segunda restrição técnica? São todos aqueles pares que estão à esquerda e abaixo dessa reta. Tá? Agora nós temos a terceira restrição técnica, que não é uma função. Tá? Nós temos ali x1 menor ou igual a 60. Então eu vou usar esse recurso aqui do GeoGebra. Este aqui, ó, reta perpendicular. Eu vou clicar aqui nessa caixinha. Eu vou vir agora aqui na expressão. Olha que ele está, ele abriu o menu aqui. Reta perpendicular, ok. Agora eu vou vir aqui, ó, como eu tenho x1 menor ou igual a 60, eu vou vir aqui, ó, no eixo horizontal que corresponde ao x1, eu vou clicar aqui, ó, em cima do 60, tá? Eu vou dar outro clique, são 2 cliques, ele vai desenhar uma reta aqui, ó, na vertical. Todos os pontos que estiverem abaixo de 60, em função de eu ter um sinal de desigualdade ali que é menor ou igual a 60, estarão satisfazendo essa terceira restrição. Tá? Então nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira. Faltou a última restrição técnica ali, que é o x2 menor ou igual a 80. x2, então aqui vai ser função, né? Porque estou fazendo o papel do y. Então eu vou escrever aqui, ó, função, abre colchete. Como eu não tenho x1 do lado direito dessa expressão ali, eu só tenho um coeficiente numérico, eu vou escrever o que eu tenho, que é o 80. Então é uma função constante, uma função linear constante, essa última restrição. Não posso esquecer de colocar o domínio, vou colocar aqui 0,100. Tá? Então eu coloquei 80 que é a função constante, 0 e 100 que são o domínio. E vou dar um Enter. Está lá em cima, ó, a quarta restrição técnica. Então eu tenho aqui um conjunto agora de retas que me delimitam, por todas elas terem o sinal de desigualdade, os meus espaços aqui, ó, candidatos à solução, vão ser os espaços comuns que obedecem a essa lei de desigualdade das 4 funções. Ou melhor, das 3 funções junto com essa x1 aí que não é função, essa vertical. Então eu vou vir aqui em ponto, eu já tenho um ponto aqui, já tenho um ponto aqui, ó, marcado. Eu vou marcar agora aqui um outro ponto aqui, um outro aqui
um ponto aqui e outro aqui no 80. Tá? Então, esta região aqui, se você observar bem, essa região interna, ela é a região que ela satisfaz simultaneamente a todas as restrições, ou seja, ela é o espaço comum que satisfaz as 4 restrições técnicas. Tá? Vamos colocar uma cor aqui, a gente pode utilizar este recurso aqui, chamado polígono. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no 80, depois aqui, vou terminar aqui na origem e vou voltar aqui, ó, no 80, tá? Então, quando eu cliquei aqui, eu saí daqui, quando eu cheguei no 80, ele colocou uma cor ali, me deixando mais nítido qual é o espaço de soluções desse problema de programação linear. O que eu sei? Eu sei agora que a minha solução ela está nesse espaço aí que está colorido, não exatamente na parte interna, tá? Mas ela está ao longo desses vértices, desses pontos que aparecem, tá? Ao redor da figura. Então eu sei que esses pontos que aparecem ao redor da figura são soluções viáveis, mas apenas uma dessas soluções é a solução ótima. Resta-nos descobrir agora qual dessas é a solução ótima, ou seja, qual é aquele par x1, x2 que quando lançado lá na função z, que é a função objetivo, vai nos dar o valor máximo para o z. Então, de posse do nosso gráfico aqui, nós vamos fazer uma coisa, vamos rotular cada um desses pontos, clicando aqui ó, com o botão direito do mouse sobre o ponto, e em seguida em exibir rótulo, tá? Só para nós termos um nome para cada ponto. Tá? Esses pontos que correspondem aqui aos vértices desse polígono, tá? Eles consistem nas soluções viáveis do problema. Apenas um deles corresponderá à solução ótima. Tá? E é esse ponto que nós queremos determinar. Tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui agora, ó, exibir, janela de álgebra. Tá? O GeoGebra ele vai abrir uma janela à esquerda aqui, colocando os valores do x1 e do x2 para cada ponto. Tá? Então lá na figura que nós estamos enxergando os pontos, aqui nós estamos enxergando as suas coordenadas. Tá? Então temos 6 pontos aí percorrendo essa linha poligonal, cada um deles com um par ordenado. Tá? O que nós precisamos definir agora é qual desses par ordenados corresponde à solução ótima. Ou seja, se eu pegar o par x1, x2 ali do ponto A, por exemplo, 60 e 0, e jogar lá na função objetivo, qual é o valor que eu vou obter para o z? Tá? Aquele valor que me der o maior z, aquele ponto que me der o maior z, vai ser a solução ótima do problema. Precisamos fazer o seguinte, vamos transportar esses 6 pontos aí lá para a apresentação. Então eu fiz isso, ó, deixa eu minimizar que eles vão aparecer aqui na apresentação. E para cada um desses pontos eu já calculei qual o valor correspondente do z. Ou seja, pegando o 60 e o 0 ali no ponto A e jogando ali no x1 e x2 da função objetivo, qual é o valor que eu vou obter para z? Depois, da mesma forma para os outros pontos, eu vou pegando os pares e vou substituindo lá no x1 e x2. Olha só, o cálculo que eu obtive foi esse aqui, para o ponto A. 600 vezes 60 mais 800 vezes 0 resultou em 36.000. O segundo ponto, que é 0, 0, zerou, né, o z. E para os outros eu obtive aqueles valores lá. Qual deles deu o maior valor? Foi aquele correspondente ao ponto D. Ou seja, o par 2080, x1 igual a 20, x2 igual a 80, corresponde à solução ótima do nosso problema de programação linear. Concluindo então, dado o nosso problema original, nosso exemplo de otimização, cuja modelagem resultou no que está à esquerda e cuja solução gráfica resultou na figura que está à direita, com o ponto vermelho indicando a solução ótima do problema, escrevemos a solução assim:
deve-se fabricar 20 unidades do produto 1 e 80 unidades do produto 2 para se obter uma receita máxima de 76.000 unidades monetárias. Você poderia se perguntar nesse momento, é possível resolver problemas de minimização utilizando o método gráfico? Sim, sem problema nenhum. Basta procedermos da mesma forma, desenhando o gráfico com as retas correspondentes às suas restrições e percorrendo lá o polígono, a linha poligonal, né, buscando entre as soluções viáveis aquela que corresponde à solução ótima. Neste exemplo aí que vemos na apresentação, é um problema de minimização sujeito a todas essas restrições técnicas. Tá? Eu fiz o gráfico, obtive este gráfico aí com a solução indicada pelo ponto vermelho. Note que nesse caso o ponto vermelho apareceu como um vértice mais abaixo por tratar-se de um problema de mínimo, né, que requer logicamente valores menores, que vai minimizar a função z. Tá? E obtive então como solução o par ordenado x1, x2 igual a 40 trezeavos, 15 trezeavos, para um valor mínimo de z igual a 31,92. Fica aí então uma sugestão para você tentar reproduzir essa solução. Até a próxima aula.